Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos dar início ao terceiro cronograma Economia Colonial, o Açúcar. Eu vou dividir a explicação em duas partes. Na aula de hoje, eu vou explicar a primeira parte e na próxima aula, semana que vem, eu explico a segunda parte para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá, então? Quando começou, a diminuir a quantidade de pau-brasil para Portugal explorar e vender na Europa, e quando o comércio com as Índias também começou a fracassar e deixar de dar lucro, Portugal começou a procurar um produto que pudesse ser lucrativo e vantajoso para produzir, para explorar no Brasil. E de tudo que Portugal pensou, a decisão foi: vamos produzir açúcar no Brasil. Por que o rei de Portugal optou por produzir justamente açúcar? Porque açúcar, pessoal, naquela época era um produto muito caro, muito procurado. Para vocês terem uma ideia, chegava a ser dado como presente de casamento, tá? Então, Portugal sabia que produzindo açúcar teria para quem vender e receberia bons lucros com isso. Além disso, várias regiões do Brasil possuíam clima e solo adequados para o plantio da cana, de açúcar. E Portugal já tinha experiência, porque Portugal já tinha feito isso antes. Então, devido a todos esses fatores, Portugal decidiu produzir açúcar no Brasil. Para produzir açúcar, precisava de um engenho. O que era o engenho? Era a fazenda onde era feita a produção. Porque a produção de açúcar, pessoal, ia desde o plantio da cana, o corte da cana, moer a cana, fazer todo o processo ali para os torrões ali do açúcar, depois transportar e depois vender. Então, é um processo bastante longo. Então, precisava de um engenho, que era uma grande fazenda com toda essa estrutura. E aí, a fazenda, ela tinha justamente, várias partes. Então, a primeira parte era a Casa Grande, que era onde o senhor de engenho, a família dele e os visitantes, moravam e ficavam. A senzala, que era o local, um barracão, onde dormiam os escravos. A capela, que normalmente os engenhos tinham, que era uma igrejinha onde eram feitas festas, batizados, missa e tudo mais. E a casa do engenho, que eram as instalações, para justamente fazer a moagem da cana, justamente fazer todo o processo produtivo ali. Certo? Bom, escolhido o produto, Portugal tinha que resolver outros problemas. Primeiro problema: com que dinheiro, eu vou estabelecer os engenhos? Porque era bastante caro e o governo de Portugal não tinha todo esse dinheiro. Então, para resolver o problema do dinheiro, Portugal fez uma sociedade com a Holanda. Então, a sociedade consistia em: Portugal cuidaria, da produção do açúcar, e a Holanda cuidaria do financiamento dessa produção, cuidaria dos recursos, do dinheiro para essa produção, e cuidaria do transporte e distribuição lá na Europa. Então, para Portugal conseguir os recursos para a produção de açúcar, Portugal recorreu à ajuda da Holanda. Outra decisão que precisava ser tomada: que regiões do Brasil eram adequadas para o estabelecimento dos engenhos, até porque o Brasil era uma colônia muito grande, então precisava decidir em qual região. Foi escolhido o litoral do Nordeste, pessoal, por vários motivos: por ter um solo massapê, que é um solo adequado, para esse tipo de plantação, clima quente e úmido, que é um clima adequado também para produção, de cana-de-açúcar, e porque o Nordeste do Brasil é muito mais próximo de Portugal do que o Sul do Brasil, por exemplo. Então, devido a esses três fatores, o Nordeste do Brasil foi escolhido como a principal região, principalmente ali em Pernambuco, tá? A principal região onde seria estabelecidos engenhos e produzido o açúcar. Outro problema que precisava ser resolvido: mão de obra. Quem vai trabalhar nos engenhos? Quem vai trabalhar na produção do açúcar? A mão de obra escolhida foi a mão de obra do escravo negro africano, tá? Por vários motivos: porque o tráfico de escravos era extremamente lucrativo, Então, Portugal e os traficantes de escravos ganharam muito dinheiro nesse comércio de escravos, e porque também os indígenas do Brasil não se adaptaram ao trabalho da maneira que os portugueses queriam, E o negro era muito mais resistente do que o indígena aos trabalhos pesados. Então, juntando todos esses fatores, foi escolhido o negro africano. Como Portugal fazia, para conseguir trazer esses escravos para o Brasil?
Os portugueses, né, iam com os navios até o litoral da África, eles próprios acabavam, né, caçando, capturando os escravos, e às vezes eles nem precisavam se dar esse trabalho, às vezes eles acabavam aproveitando da inimizade, da rivalidade entre povos, e um povo capturava os seus inimigos e vendia para os portugueses, às vezes em troca de coisas assim, bugigangas, coisas muito baratas. Então eles conseguiam comprar esses escravos a um preço muito baixo e depois vendia aqui no Brasil a um preço muito alto. Por isso que a gente diz que o tráfico era lucrativo, porque quem vendia escravo ganhava muito dinheiro, porque ele pegava o escravo a um preço muito baixo, até de graça, e vendia aqui a um preço muito alto, tá? Como é que era a viagem, pessoal? Eles eram colocados, né, aos montes, às vezes vinham mais de 300 pessoas, colocados todos amontoados no porão dos navios, né, que eram os navios negreiros. Eles vinham ali acorrentados e amontoados, sem poder se levantar, sem poder andar. Eles tinham que fazer as necessidades no local onde eles estavam, recebiam pouquíssima água, pouquíssima alimentação, e o resultado disso era muita proliferação de doença e muitas mortes, tá? Tanto que os navios negreiros passaram a ser chamados de tumbeiros, porque a quantidade de pessoas que morria era gigantesca, tá? Aqueles que sobreviviam, quando chegavam no Brasil, né, o que acontecia? Primeiro, logicamente, que eles eram levados para um galpão, para um lugar onde eles eram limpos, alimentados, né? Às vezes esperava-se até alguns dias para que eles engordassem um pouco e recuperassem da viagem, para que eles ficassem com uma aparência boa e levassem para ser vendidos, tá? E aí a coisa funcionava como se fosse uma venda de qualquer outra mercadoria, tá? Então eles eram expostos, os interessados em comprar avaliavam como se fosse um produto. O preço variava de acordo com a idade, né, o sexo e as condições físicas. Então, logicamente que homens, né, jovens, né, ali na faixa entre 16, 18, 20 anos, eram os mais valiosos. As famílias normalmente eram separadas, porque não existia nenhuma regra de que, né, por exemplo, quando era capturada uma família inteira lá na África, não existia aqui no Brasil nenhuma regra de que eles precisassem ser vendidos juntos. Então, isso era muito cruel. Então, acontecia de ir lá um fazendeiro comprava a mulher, outro fazendeiro comprava o marido, outro fazendeiro ia lá e comprava o filho. Ou ia lá um fazendeiro, comprava os 2 adultos e ficava a criança. Enfim, as famílias eram separadas. E a partir daí o escravo já passava a ter um nome português e ele era proibido de falar as línguas africanas e seguir os costumes africanos. Então, ele era sempre forçado a falar em português. Ele muitas vezes era castigado, apanhava se ele fosse pego falando nas línguas africanas, tá? Então, além de toda a questão física, né, de todos os castigos físicos, de toda a brutalidade no tratamento, ainda tinha toda essa questão cultural, né? Toda a agressão que ele sofreu em questão de ter a tradição, a língua, a cultura desrespeitadas também. Bom, como é que funcionava o trabalho, pessoal? Como eu disse, o escravo era visto como uma mercadoria, portanto, eles podiam ser vendidos, trocados, emprestados, alugados e assim por diante, tá? Eles não tinham liberdade, então eles não podiam fazer o que eles quisessem, eles não recebiam pelo trabalho deles, tá? O que eles tinham era alimentação e um lugar para dormir, só. E era muito comum os castigos físicos, né? Eles eram vigiados normalmente pelos feitores, trabalhavam entre 14 e 17 horas por dia, nas mais variadas funções, tá? Então tinha um escravo que trabalhava em serviços domésticos, tinha um escravo que trabalhava cortando cana, tinha um escravo que trabalhava na moenda, tinha um escravo que trabalhava levando mercadoria para cidades, enfim, nas mais variadas funções. E eles eram vigiados, e qualquer comportamento de escravo que eles achassem que pudesse ser preguiça, ou que o escravo estivesse desobedecendo, ou que ele estivesse muito rebelde, ou qualquer coisa do tipo, eles eram severamente castigados. E assim, castigos desde chicotadas, até ficar vários dias sem comer, até ficar preso, acorrentado pelos pés, enfim, coisas assim extremamente brutais para um ser humano, tá? Existiam escravos que conseguiam a liberdade? Existiam, porém ele precisava de uma carta de alforria para comprovar, né? Era um documento que comprovava a liberdade, tá? Então assim, e como que ele conseguia isso? Ou se
né, ele conseguisse dinheiro de alguma forma para comprar a liberdade dele, né? Ou se o próprio dono decidisse, né, dar. Às vezes pessoas, né, existiam senhores de escravos extremamente cruéis, extremamente brutais, mas existiam pessoas mais humanas que acabavam dando a liberdade para os seus escravos, tá? E aí esses escravos livres iam arrecadando também, tentando conseguir dinheiro para comprar a liberdade dos seus familiares e dos seus amigos e assim por diante. Mas a gente tem que lembrar que mesmo aqueles que eram livres, né, eles não eram bem vistos, né? O preconceito, a discriminação, o racismo continuava existindo mesmo com aqueles que não eram mais escravos oficialmente. Uma outra curiosidade importante é que, né, como que eu sabia, né, só de ver quem era um escravo ou quem era um ex-escravo? Os escravos, pessoal, normalmente eles andavam descalços, tá? E eles não tinham sobrenome, eles tinham só um primeiro nome para ele ser chamado para facilitar. Os ex-escravos, aí sim, eles já adotavam um sobrenome e eles andavam calçados, tá? Então, o sinal de ver um negro naquela época calçado, né, melhor vestido, era sinal de que ele era livre. Certo, pessoal? Então, o nosso assunto da aula de hoje é esse. Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula eu termino a explicação.